Amém. Você pode sentar. Nós estamos hoje no segundo episódio da nossa série de mensagens na epístola, na carta do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas. Aprendemos a semana passada que tinham uns especialistas, líderes, estudiosos que estavam caminhando por aquela igreja, se apresentando como autoridade, para acrescentar algo mais ao Evangelho. O Evangelho e mais alguma coisa. A justificação, a graça e mais um punhadinho de boas obras, de boas coisas para alcançar a salvação. E a conversa fica ainda um pouco mais tensa quando no segundo capítulo de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele cita um dos episódios do encontro que ele teve com Pedro e os líderes da igreja em Jerusalém. Então a gente lê Gálatas, o segundo capítulo. Eu não sei se você conseguiu ler. Se você não, eu incentivo você a ler essa carta e identificar algumas coisas interessantes que tem. E o apóstolo Paulo, entendendo que isso estava acontecendo em Gálatas, também usou exemplo do que estava acontecendo em outras situações para reforçar de que não existe outro evangelho. Que amaldiçoado é aquele que acrescenta algo mais ao evangelho. A boa notícia de Deus para nós revelada em Jesus. Hoje o título da nossa reflexão é uma vocação consistente. Uma vocação consistente. Uma vocação inabalável. A maneira que eu me relaciono com Deus, com Jesus, nessa caminhada de fé cristã. A gente vai ficando tão bom das coisas, tão inteligente das coisas, a gente ouve reflexões, a gente ouve muita coisa na internet, lê muita coisa, artigo, livros, e conversa com muita gente, participa de muita coisa, seminário, workshop, e aí a gente fica bom demais para se relacionar com algumas coisas, ou bom demais para aceitar que o Evangelho, que as Escrituras só tem aquilo ali para oferecer para a gente. E aí a gente adiciona uma coisinha a mais, porque somos muito intelectual, pensador para aceitar apenas isso. E coitado de quem sabe pouco, não sabe de nada, que pena. E essa coisa da vocação consistente, é uma vocação consistente não em qualquer coisa, mas é uma vocação baseada no Evangelho. É uma vocação que não brota de outro lugar que não seja do Evangelho. É uma vocação que não brote de outra coisa, que não encontra sustento em outro lugar que não seja no Evangelho, que não seja na vida de Jesus, que não seja nas Escrituras, que às vezes a gente consiste ou sustenta a nossa vocação em outra coisa que não é o Evangelho. E aí, de repente, a gente começa a pegar atalhos ou desvios. Às vezes em outras áreas da vida, às vezes na própria Escritura, procurando outros caminhos. Gostaria de pedir a que você abra sua Bíblia em Gálatas 2, do 11 ao 21. Vamos ler um pouquinho mais de versículos hoje, e que você fique atento à leitura ou acompanhe atentamente aí na sua Bíblia. A minha versão é a NVT, então talvez esteja um pouquinho diferente da tua, mas vai dizer exatamente aquilo que nós precisamos refletir hoje, nessa noite. E ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como um judeu, e sim como um não judeu. Então,
como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Paulo estava enfatizando o fato de que ele estava fazendo uma coisa, dizendo uma coisa, que ele não estava vivendo. O fato é que nós somos judeus de nascimento, não pecadores não-judeus, como eles são chamados, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? É claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Graça, graça, graça. E é interessante que no início desse capítulo, você pode observar que o apóstolo Paulo, ele vai até Jerusalém, depois de muitos anos, pregando o evangelho entre os gentios, conforme ele havia chamado por Deus para fazer. Ele vai conversar com os líderes da igreja e ele leva então Barnabé e Tito. Barnabé, que teria sido o seu mentor na caminhada, e Tito, o seu discípulo nessa caminhada. Então, nós temos 3 gerações aqui que vão até Jerusalém, e segundo o texto narra, aquilo que acontece com Pedro acaba acontecendo com Barnabé, e vira aquela bagunça de gente dizendo assim, olha, alguns líderes que estavam usando a autoridade de Tiago, o apóstolo, para ensinar algumas coisas. A gente precisa fazer as coisas como era antes. A gente precisa preservar a tradição. Que se você quiser ser aceito, você precisa ser circuncidado. Você não pode simplesmente viver com essa coisa chamada de graça. Você precisa de algo mais. Você precisa preservar a tradição. E Pedro, então, ele entra em desacordo com o evangelho. Ele entra em desacordo com a sua vocação. Ele perde a fidelidade com aquilo a qual ele foi vocacionado. E Paulo, ele narra para a igreja, então, da Galácia, esse episódio do seu encontro com Pedro e os outros líderes. Tanto Paulo como Pedro eram cristãos, eram homens de Deus, que sabiam que eles haviam sido perdoados através da obra de Cristo, e que eles haviam recebido o Espírito Santo, conforme narra o texto de Atos dos Apóstolos. Além disso, eles eram apóstolos de Cristo, especialmente chamados e comissionados, investidos com a sua autoridade de apóstolo, ou seja, homens que caminharam com Jesus, que comeram com Jesus, que ouviram Jesus, eles eram testemunhas oculares de Cristo e haviam recebido a autoridade direta de Cristo para ser chamados então de apóstolos. Pedro com os outros discípulos, líderes da igreja em Jerusalém, líderes dos judeus, e aí a gente tem o apóstolo Paulo, que foi chamado por Deus para anunciar aos gentios. E fica muito claro para eles que eles eram líderes comissionados para missões diferentes, em lugares diferentes, a fim de anunciar o evangelho. Eles eram respeitados nas igrejas por sua liderança. Isso fica claro no Novo Testamento, em tudo aquilo que vem narrando a vida dos apóstolos. E, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos meio que divide entre a vida de Pedro, a missão de Pedro, e do apóstolo Paulo. Se você olhar, parece que tem uma linha imaginária dividindo a missão de ambos no contexto em que eles estavam inseridos. Mas aqui nós encontramos, então, o apóstolo Paulo resistindo face a face o apóstolo Pedro, contradizendo, repreendendo, condenando, porque ele havia se afastado, se separado dos crentes cristãos gentios,
e não comia mais com eles por causa dessa coisinha da tradição, por causa dessa coisa, dessas distinções étnicas, dessas distinções de classe social e intelectual. Não que Pedro ele negasse o evangelho e a sua doutrina. Não estou aqui destruindo a vida de Pedro, né, meus irmãos? Parece que, calma aí, eu nunca vi Pedro dessa maneira, mas nesse episódio é exatamente isso que está acontecendo. Mas Pedro ele não estava negando o evangelho. É importante para nós isso ficar claro, que ele não estava negando o evangelho, a sua doutrina, pois Paulo ele se esmera em outras circunstâncias em demonstrar que os próprios apóstolos em Jerusalém estavam unidos quanto ao evangelho, conforme o versículo de 1 a 10. E ele repete isso falando no versículo 15 e 16. Ele não estava tirando a autoridade, ele não estava negando que o problema de Pedro era necessariamente algo averso ao evangelho, às doutrinas do evangelho. A ofensa de Pedro contra o evangelho foi na sua conduta. Olhe bem isso, preste bem atenção nisso. O problema de Pedro foi a sua conduta. Nas palavras de Filipos, a sua conduta estava em contradição com a verdade do evangelho. O problema não é a mensagem que Pedro prega. O problema é a incoerência de Pedro com aquilo que ele prega. Ele falava muito bem, preservava muito bem, mas Pedro, tem alguma coisa errada com aquilo que você está dizendo, porque você não está vivendo de acordo, e é isso que Paulo diz para ele. Tem alguma coisa errada, Pedro, aqui nessa conversa. Você tem certeza que você está vivendo aquilo que você está dizendo? Você tem certeza que essa relação sua com a tradição judaica, com a lei mosaica, com aquilo que você recebeu de Cristo, você tem certeza? Porque parece que as coisas não estão se encaixando. E Paulo ele reconhecia que Pedro ele era um apóstolo de Cristo. Ele reconhecia que realmente ele fora designado por Cristo para fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que Pedro era uma das colunas da igreja, a quem Deus havia confiado a mensagem, o anúncio do evangelho para aquele povo, os circuncidados. Olha só, Pedro, você é levantado como coluna, você é levantado como líder para pregar para os judeus, para esses que preservam a tradição, a lei, que o evangelho, que a boa notícia, ela está acima disso, e que não é a lei, que não são as obras que salvam, como faziam os fariseus. E de repente, Pedro prega essa mensagem, mas começa a se associar com o mesmo tipo de prática. Não come à mesa, não se mistura. E Paulo não negou e nem se esqueceu do fato daquilo que Deus havia confiado a eles. Nem o intimidou a fazê-lo publicamente. Ele não deu ouvidos àqueles que talvez o aconselhasse talvez a ser cauteloso diante daquilo que estava acontecendo, evitando lavar roupa suja, teologicamente pública. Aquele tipo de coisa pública, que é dito em público e que precisa ser, aquelas famosas intrigas na internet que existe, que o outro irmão teólogo convida o outro para quase que uma disputa de defesa teológica. Não era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo, mas aquilo que foi público precisava ser corrigido em público naquela circunstância, porque Paulo ele estava exatamente cuidando para que a mensagem do evangelho não fosse diluída no meio daquelas práticas. Paulo agiu assim porque estava profundamente preocupado exatamente com um princípio que Pedro parecia ignorar. Ele sabia que o princípio teológico que estava em jogo não era um assunto sem importância, ele era basilar, essencial. Ele sabia da importância de combater aquele tipo de prática. Martinho Lutero ele capta isso de maneira admirável. Fiz questão de colocar para vocês isso no slide. Ele não estava lidando com um assunto superficial, mas com um artigo principal de toda a doutrina cristã. Pois quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é um anjo do céu? O que são todas as outras criaturas para com o artigo da justificação,
que é o que Paulo está defendendo. O que somos nós? Se é que sabemos, estamos à luz clara do dia, mas se somos ignorantes nesse ponto, então estamos na mais miserável escuridão. Se nós não estamos compreendendo que nós somos justificados pela graça, é muito fácil nós começarmos a adicionar algo mais. Parece que esses assuntos é assunto de sala de aula, parece que esses assuntos é específico de uma tradição cristã, mas é exatamente por isso que nós temos vivido igrejas centradas na pessoa, antropocêntricas, músicas antropocêntricas. É por isso que nós vamos a encontros usufruindo de uma cultura, de um senso de consumo profundo, talvez inconsciente, mas de que eu preciso receber alguma coisa, e de fato recebemos, mas o espírito é outro, é espírito de que estamos indo ao encontro porque recebemos do Senhor algo importante, fomos justificados, fomos alcançados, e é por isso que eu vou, porque eu sou grato por aquilo que eu não posso fazer, eu sou grato porque todo o esforço que eu faço para ir semanalmente à minha comunidade de fé, nem é contabilizado como um esforço para eu alcançar alguma coisa de Deus. Eu faço isso por gratidão, por crer que aquilo que Ele me deu é um privilégio, e eu não posso fazer outra coisa a não ser estar com os meus irmãos. Eu não posso fazer outra coisa que não seja me render ao Senhor em oração. Eu não posso fazer outra coisa que não seja conhecer o Senhor, aquele que me salvou, através das Escrituras. Eu não posso fazer outra coisa a não ser usar os dons, os talentos, as habilidades que o Senhor me deu, para que o nome dEle seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. Eu não posso fazer outra coisa a não ser fazer do meu trabalho uma ferramenta, um caminho para glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Em qualquer desvio deste evangelho, o apóstolo simplesmente não consegue tolerar, abrindo mão do evangelho por causa da tradição, por influência de fora. Líderes da igreja podem ser influenciados por uma outra mensagem e caminharem e ensinarem como líderes da verdade, mas estarem enganados e enganando pessoas o tempo todo. Imagine só, líderes que disseram ter sido enviados, comissionados por Tiago, o apóstolo, usando da sua falsa autoridade para influenciar os próprios líderes da igreja e dizendo como as coisas deveriam ser. Inclusive depois a autoridade deles é questionada por Tiago, que diz, não, isso não é verdade, as coisas não são bem assim. E nos nossos dias nós fazemos algo do tipo, usufruímos, bebemos com muita sede de uma má influência que nos leva e nos indica para um caminho distante do evangelho. Qualquer desvio desse evangelho não deve ser tolerado por nenhum de nós, qualquer um de nós. A vocação de Paulo, na certeza do evangelho, o levou inclusive a questionar os seus próprios líderes, os líderes da igreja do seu tempo. O problema da igreja e dos líderes aqui é que eles não estavam dando conta do poder do evangelho diante da tradição e da lei mosaica. Não é possível que seja dessa forma, não é possível que seja assim. Imagine o problema que nós não criamos nessa igreja evangélica brasileira que só diz crescer, quando o mesmo princípio entre Barnabé, Paulo e Tito acontece. Nós temos um vácuo geracional, perdidos, vagando por caminhos a qual não fomos chamados. Temos o líder, temos o liderado, e aí temos o liderado do liderado, sob uma má influência, distante do evangelho. E eu não estou falando aqui desse evangelho da graça, uma graça barata, uma graça que Deus aceita todas as coisas como elas são. É que não existe outra condição para nós. Nascemos e estamos no pecado, estamos no mundo caído e quebrado. Essa é a condição em que nós somos encontrados e somos chamados para ir para um outro lugar, a crescer à medida da estatura completa de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz. Essa graça, quando somos encontrados por ela, não permite que vivamos na mesma condição.
vivendo o mesmo pecado, acalentando os mesmos pecados, vida após vida, décadas após década, dizendo: é graça, é graça, é graça. Essa graça nos transforma, de fato, de dentro para fora. Sentamos com pessoas e precisamos alinhar o nosso coração à medida que sentamos com o Senhor. Nós precisamos alinhar continuamente o nosso coração, a nossa vida, a nossa reflexão com o Evangelho. Nós precisamos, como eu mencionei a semana passada, usar o prumo do Evangelho para a vida que nós estamos vivendo, estamos levando, para a igreja que frequentamos, para aquilo que estamos fazendo e as decisões que estamos tomando durante a semana, para os relacionamentos que nutrimos, para as decisões. Sentamos com pessoas que às vezes nos fazem se sentir mal diante do Evangelho ao ponto de negociar aquilo que é inegociável. Aquela coisa que faz a gente se sentir o peixe fora d'água, faz a gente sentir que tem alguma coisa muito errada com a gente, que está todo mundo fazendo e não é possível. A gente precisa negociar essa mensagem, a gente precisa contextualizar essa mensagem, e aí a gente dilui as coisas, a gente muda as coisas de lugar, tira algumas coisas, fala assim: Senhor, tem algumas coisas aqui nas Escrituras que não serve mais para esse tempo. Então eu deixei algumas coisas aqui que são mais compatíveis com o que a gente está vivendo. Ok, Deus, é assim que a gente vai viver. Veja bem, o cenário é diferente. Não é mais a Síria nem a Palestina, mas outras partes do mundo, sem excluir o Brasil, sem esconder ou sem tirar ou excluir aonde nós estamos inseridos. Os participantes também são diferentes, que sentam à mesa. Eles não são apóstolos, não somos mais apóstolos como no primeiro século, mas gente do século 21. Eu e você, comedor de cuscuz, tomador de café, um bom café. O campo de batalha também é diferente, não é mais aquele. Já não é mais aqui a questão da circuncisão, mosaica, mas são assuntos secundários, como a confirmação, a forma de batismo, ministério da igreja. Tem outras coisas também que a gente pode incluir, outras coisas deste tempo, deste século. Pensa aí na tua cabeça aí, alguma coisa aí, que às vezes dá choque quando conversa com outro, com um colega, com um irmão, seja da igreja ou não, mas a questão fundamental em jogo é exatamente a mesma. Isto é, em que bases os crentes cristãos podem desfrutar a comunhão uns com os outros, ou afastar-se uns dos outros? Em que base, ou em que momento esse fio é cortado? Esse relacionamento é cortado? A resposta a essas perguntas, elas se encontram no Evangelho. O Evangelho é a boa nova da justificação. É a boa nova da justiça que foi imputada a nós pelo pecado. A justiça de Deus diz: você deve morrer por causa do pecado. Nós somos justificados por Cristo, porque Cristo morreu no nosso lugar, se fez justiça por nós. Essa palavra é difícil, né? Justificação. O que isso significa? Do que você está falando? Mas é aquilo que Jesus fez pelo nosso lugar. O Evangelho é a boa nova daquilo que Jesus fez por nós. Fomos salvos, justificados da nossa condição, do pecado, da morte eterna. Ele nos diz que a aceitação do pecador diante de Deus é somente pela fé. É só pela fé, meu irmão, minha irmã. É pela fé. Não tem outra condição. Se você precisa trabalhar alguma coisa na sua vida, trabalhe a sua fé. Trabalhe em conhecer o autor da sua fé. Trabalhe em conhecer o objeto da sua fé. Em quem é que você está depositando? Não fique trabalhando o quão bonitinho, o quão bom, o quão portador de boas ideias, de boas obras você é. Do tanto de talento e habilidade que você tem, do tanto de conhecimento que você tem. Essa é a verdade do Evangelho. Uma vez que assimilarmos claramente essa mensagem, ficamos na posição de entender o nosso dever para com ela. Não basta que eu e você creiamos no Evangelho.
Pedro, ele cria no Evangelho. Pedro ensinava o Evangelho, cheio de autoridade. É exemplar a maneira como o apóstolo Pedro faz isso. Nem mesmo que lutemos por preservar o Evangelho como Paulo e os apóstolos. Não adianta, temos que ir ainda mais adiante, temos que aplicá-lo, que foi como Pedro deixou de fazer. Como Pedro deixou de fazer, como nós deixamos de fazer. Ficamos tão bom em conhecer essa mensagem, em falar essa mensagem, em ouvir essa mensagem, mas nós nos esquecemos de como viver essa mensagem, de depositar o nosso orgulho no Senhor diante da incapacidade de viver a nossa vocação, de nos humilharmos diante da mensagem, porque começamos a ficar profissional do Evangelho, a como parecer uma boa pessoa, um bom cristão diante das situações da vida, a ocultar pecados, a viver uma pluralidade de personagens nessa caminhada, nessa peregrinação. Nós somos uma pessoa num lugar, somos outra em outra, menos um cristão, menos alguém dedicado a viver o Evangelho, menos alguém que exala o bom perfume de Cristo, menos alguém que é luz do mundo e sal da terra, menos alguém que glorifique a Deus e deixe evidente que aquilo que nós aprendemos e ouvimos do Senhor, devolvemos às pessoas em prática e em palavra. Temos que ir mais adiante, aplicar, é o risco que corremos. Ele sabia perfeitamente bem que a fé em Jesus é a condição única para que Deus tenha comunhão com os pecadores. É a única condição, mas ele acrescentou algo mais. Vamos voltar um pouquinho aqui, gente. Passou toda aquela expansão, aquele fulgor, aquela novidade. Vamos acrescentar algo mais. Vamos trazer um pouquinho da tradição, a circuncisão como condição extra, para que eles possam ter comunhão com essa elite de cristãos que se reúne aqui em Jerusalém, contrariando assim o Evangelho. A verdade do Evangelho, que está em franca oposição aos pressupostos deste mundo. O Evangelho é o Evangelho também porque ele se opõe a qualquer tipo de coisa que este mundo oferece, que vem contra, e não na direção, mas contra, atacando o Evangelho. Todavia, como vivemos no mundo, adotamos vários dos seus pressupostos. Tim Keller, ele diz que a vida cristã é, portanto, um contínuo processo de realinhamento, de colocar tudo em conformidade com a verdade do Evangelho. Sabe, meus irmãos, por isso é essencial nessa caminhada a comunidade de fé. Por isso que é essencial nessa caminhada o ajuntamento. Por isso que é essencial nessa caminhada não andarmos só. Por isso que o Espírito Santo vive nos incomodando acerca de alguma coisa em nós que precisa ser realinhada. É porque na nossa caminhada com os irmãos que somos lembrados o quão pecador nós somos. É que à medida que nós vamos nos relacionando, vai ficando difícil manter esse alter ego, esse personagem que eu criei. Vai ficando insustentável, e aí o nosso irmão às vezes nos confronta por palavras, às vezes ele nos confronta por prática, e às vezes os nossos irmãos também são confrontados nessa caminhada. Por isso é importante, porque à medida que vamos caminhando, isso vai nos realinhando. É como se existisse uma linha reta na vida que a gente sabe que não é uma linha reta e de repente aparece uma pedrinha nessa caminhada. E nessa caminhada, essa pedrinha você diz, não é nada demais. Então aquilo que era 1 grau, 2 graus, vai fazendo a gente fazer uma curva, ao ponto que passe o tempo e a gente volte ao mesmo lugar e a gente pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? O que teria acontecido com a igreja em Jerusalém se Paulo não tivesse tido essa conversa franca com Pedro, com os líderes da igreja naquele momento, ou com o próprio Barnabé?
Se Paulo não tivesse enviado à igreja na Galácia uma carta explicando que não existe outro evangelho, que não existe outra prática. Então a vida cristã é, portanto, um contínuo processo de realinhamento, de colocar tudo em conformidade com a verdade do evangelho. Do evangelho. E eu concluo por aqui, convidando vocês para refletir, praticar durante essa semana, ou durante os dias que seguem, perguntando em que áreas você tem andado cada vez mais em conformidade com o Evangelho no último mês. Você tem vivido intencionalmente isso no último ano? Há pessoas em sua igreja com os quais você não tem comido, sentado à mesa, porque elas não são iguais a você? Que mentiras moralistas estão por trás dessa atitude? Se aconteceu isso com Pedro, quem dirá conosco? Quem dirá conosco? E aqui a gente fala pessoas na igreja, mas com quantas pessoas você não senta? Por causa dessa condição moralista, soberba, às vezes de não nos sentarmos com pessoa desprovido das mesmas coisas que você, do mesmo conhecimento que você, do mesmo nível de pensamento, ou de simplesmente de distinção de pensamento. Como você poderia usar menos a culpa e mais o evangelho para motivar a si mesmo e a outros cristãos? Porque a culpa ela vem muito disso, de não entender aquilo que representa para nós o evangelho. Vem muito dessa nossa capacidade de achar que é pelo nosso esforço, nossa força, que essas feridas do coração serão retiradas. A morte de Cristo é tudo para você? Que diferença isso faz em seu amor por Ele e em seus atos de vida? E eu quero ler para concluir aqui novamente o versículo 19 a 21. Pois quanto à lei estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Isso é tão profundo, meus irmãos. Eu não vivo de acordo com os meus esforços. Não é sobre isso. Eu fui crucificado com Cristo, morto com Cristo. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Eu tenho vida em Cristo, na sua ressurreição. Essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso, que essa seja a nossa oração, a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas quanto a mim, eu quero que a morte de Cristo tenha pleno significado na minha vida, para que eu continue vivo no Senhor, para que o Evangelho continue fazendo sentido, para esse miserável pecador que sou, para miseráveis pecadores que somos, como o apóstolo Paulo também diz: quem me livrará de mim mesmo, do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso espírito diante da caminhada, porque talvez tenha pessoas aqui nessa noite que venham procurar uma palavra de conforto, que venham procurar respostas para os seus problemas, suas crises familiares, para essa vida sem resposta, procurando sentido em coisas vazios, coisas que se romperam, histórias que se romperam, capítulos tristes na vida. E eu quero dizer para você que a sua resposta ela está em Jesus. A sua resposta está naquela mensagem da cruz, está naquilo que Ele já fez por você. E embora esse mundo caído continue revelando a nossa maldade, a nossa incapacidade de ser melhor do que isso, ou das pessoas de fazerem algo melhor, nós ainda temos ao Senhor. Nós teremos o Senhor. E é tudo o que precisamos, tudo o que precisamos. Quero convidar você a orar comigo agora. Você pode ficar sentado e logo em seguida a participar da Santa Ceia. Senhor, nós te damos graças pela graça que recebemos de Ti. Não é nada
por nós, nenhuma capacidade, nenhum tempo de caminhada com Cristo, nenhum tempo dedicado aos finais de semana numa comunidade de fé. Não é o tempo de oração, quantas vezes lemos a Bíblia, mas é o quanto tudo isso, Pai, tem gerado e promovido em nós transformação. Nós oramos por isso, Pai, para que corações aqui sejam transformados e restaurados pela boa notícia de que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Nós oramos, Senhor, para que pessoas tenham esse encontro com o Senhor, para que pessoas possam render esse coração. Os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares, pessoas às vezes que têm sido instrumento de dor em nós. Pessoas que às vezes têm ferido, têm tornado a caminhada mais difícil. Nós oramos para que essas pessoas sejam alcançadas. Nós oramos para que essa noite aqui, Pai, seja uma noite de encontros. Que assim como o apóstolo Paulo teve uma conversa difícil, que esse dia, essa noite também seja esse dia de conversas francas. De realinhar os nossos corações com o Evangelho, Pai. Nós temos ao Senhor. Que esse monte de coisa que toma o nosso coração possa de alguma forma, Pai, extraordinária, milagrosa, aqui pelo Teu Espírito Santo, ser tiradas, retiradas, limpadas. Nos purifica, Senhor. Assim como o Senhor prometeu que o Teu sangue faria. Nos purificaria, nos deixaria mais branco que a neve, semelhantes àquilo que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26 a 29,